Via Brasil e que investe. Apoio Rádio Globo Juiz de Fora. Rádio Globo, a rádio que vibra com você. A partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Meio-dia, 2 minutos. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Globo Juiz de Fora. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos entrando no ar com Debates na Globo desta quinta-feira, hoje 5 de setembro de 2019. Ao meu lado, o jornalismo atuante da Globo Juiz de Fora. Boa tarde, Alberto Bejani. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos da Globo. Mais uma vez estamos aí para debater assuntos interessantíssimos, né? A respeito de Juiz de Fora, Brasil e até mesmo do exterior. Nós hoje vamos falar da cultura, né, que é o que o povo está precisando ficar mais atento. A educação, a área cultural, ela não pode sofrer nenhum tipo de corte, muito pelo contrário, ela tem que ser incentivada para termos um Brasil e, por que não, um planeta maior. Boa tarde a todos. Para você que está ligado conosco, também participe através das nossas redes sociais. O Facebook da Rádio Globo Juiz de Fora também já está ao vivo. Você acompanha essa entrevista com as imagens do nosso estúdio através da live em facebook.com/Rádio Globo JF. Debates da Globo de hoje, que repercute os 25 anos da Lei Murilo Mendes. O incentivo à cultura em nossa cidade é o tema de nosso debate de hoje. Estamos recebendo nos estúdios a Fernanda Amaral, que é supervisora do setor técnico da Lei Murilo Mendes, também servidora da Funalfa, está conosco nesta tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, obrigado pelo convite. Também estamos recebendo o produtor cultural, membro do Conselho Municipal de Cultura, está há anos militando pela cultura da nossa cidade, Anderson Herédio. Boa tarde. Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde também para o ex-vereador e autor da Lei Murilo Mendes. Está aqui conosco o Vanderlei Tomás, é um prazer recebê-lo. Prazer, Gustavo, prazer estar aqui neste momento e obrigado pelo convite da Rádio Globo. E o meu abraço também ao Alberto Bejani, à Fernanda, obrigado. Ao Anderson aqui na mesa e a todos os ouvintes do programa Debates na Globo. E para vocês que estão ligados conosco, a gente sabe muito bem e estamos noticiando durante a última semana este edital de 2019 da Lei Murilo Mendes, que é um edital diferenciado, Bejani. Então eu gostaria de começar trazendo aqui no nosso programa quais são as novidades para o ano de 2019, aproveitando também a presença da Fernanda e perguntando para ela no que consiste a Lei Murilo Mendes para esta temporada, quais são as diferenças, já está o edital também em aberto para as pessoas realizarem as inscrições? Boa tarde. Esse edital completa 25 anos esse ano. O diferencial dessa lei é que, diferente de outros mecanismos de fomento à cultura, o repasse é feito direto ao artista ou produtor que entra com o projeto, diferente da antiga Lei Rouanet ou da lei estadual, que é necessário o artista captar o recurso junto à iniciativa privada. Um diferencial desse ano é o valor recorde de recurso de R$ 1.500.000 e várias outras novidades que foram inseridas no edital a partir desse lapso temporal que nós tivemos 2 anos sem edital, e durante esse tempo foi possível ouvir algumas demandas da classe artística, seja por meio do conselho ou diretamente mesmo, como, por exemplo, a possibilidade de recurso na primeira etapa, porque muitos bons projetos ficavam de fora, às vezes por causa de uma conta de luz ou um documento que faltava. A gente vai abrir um prazo para quem tiver problema documental resolver essa pendência. Seria um prazo maior, né? Na verdade, nos editais anteriores, se na primeira etapa, que é a análise da documentação, faltasse algum documento, era automaticamente eliminado, não havia recurso. Agora vai haver possibilidade de recurso para correção dessa falha no projeto. Teremos também 2 pareceristas na segunda etapa, ao invés de só um, que são pareceristas cadastrados. Desde 2017, nós abrimos um chamamento nacional, com cadastro permanente de pessoas especialistas, tanto do Ministério da Cultura ou do Brasil inteiro, de qualquer área, para fazer esse trabalho para a gente. Anderson, você que está aqui também, que está ligado à área cultural, quais poderiam ser os beneficiados com essa lei?
De uma forma geral, os artistas da cidade, né? Produtores, escritores, músicos. A grande vantagem da lei é que é isso, ela não restringe ninguém, né? Tem algumas pessoas que não podem participar por questões de estarem trabalhando junto ao poder público, que é uma questão à parte que a Fernanda pode falar, mas de uma forma geral, toda a classe artística da cidade vai estar participando desse edital. Questões técnicas também envolvidas, né? Mas antes da gente esmiuçar o edital, é sempre legal, né, Bejane, a gente falar dos pontos do edital, até porque as pessoas tenham essa informação. Aqueles que já estão na área, obviamente, já estão mais atrelados a isso, mas aqueles também que têm o interesse de conhecer a lei e de saber como participar pela primeira vez, por exemplo, é bacana também a gente esmiuçar o edital. Mas eu gostaria de saber também do Vanderlei Tomás, desde aquela época, né, há 25 anos atrás, quando houve esse movimento, vislumbrar que a cidade poderia dar um aporte para os seus artistas, até hoje, passando por 2 décadas de lei de incentivo, alguns anos sem, outros anos com novidades maiores, como este de 2019, o senhor percebeu de mudança efetiva? E tudo que o senhor planejava naquela época pôde ser observado? Ainda falta alguma coisa? Como que faz esse balanço desses 25 anos de lei? Gustavo, para mim está sendo muito prazeroso contar essas histórias, né, por conta do pioneirismo da cidade nesse tema. Quero registrar que eu não sou estranho ao meio, né? Eu, com meus 16 anos de idade, eu mais um grupo de escritores que estavam iniciando a carreira aqui em Juiz de Fora, nós éramos facilmente encontrados ali em frente à atual sede do Banco do Brasil, no calçadão da Rua Alfred, e nós ficávamos sempre no sábado da manhã, no sábado pela manhã, né, em cima de um caixote de madeira com megafone declamando poesia, e tinha um varal de poesia onde nós escrevíamos os nossos poemas à mão mesmo e pendurávamos ali. E que geração era aquela? Era o Edmilson de Almeida Pereira, professor universitário, o Fernando Fábio Fiorese Furtado, que foi diretor depois da Faculdade de Comunicação. Estava também o Iacir Anderson Freitas, hoje um dos maiores poetas do Brasil, sem sombra de dúvida. Estava também o falecido Petrônio Dias, né? O Quinor, um grande poeta de Juiz de Fora também, e participava ocasionalmente o Jorge Sanglar, jornalista, participava também o Luiz Fernando Rufato, que também era jornalista da Tribuna de Minas, uma geração preciosíssima, né? Que logo depois, cada um seguindo o seu próprio caminho na literatura, né? publicaram muitos livros. Então era uma geração, eram meninos que, o mais velho, devia ter uns 22 anos de idade, mas nós fazíamos sempre isso. Bom, publicava os nossos poemas com enorme dificuldade. Eu publiquei meu primeiro livrinho numa edição muito, muito singela. Os outros publicavam mimeografando seus poemas, tirando xerox e encadernando com cola, né, aquela coisa toda artesanal, feita em casa mesmo, com grampeadores. E era uma geração maravilhosa que despontou. Já naquela época ainda já era uma coisa bem avançada. Sim, é verdade. Então, o que acontecia? Essa geração publicava naquelas edições, nós chamávamos de edições marginais, e assim acontecia. A geração foi crescendo, foi encontrando outros caminhos, né, ocupando os seus espaços na literatura, e havia também o importante, porque os jornais da cidade, na época, a Tribuna de Minas, o Diário Mercantil, dedicavam uma página no final de semana para os poetas da cidade. Os poetas novos, muitos não publicavam do Diário Mercantil. Sim, e aproveitávamos desse espaço que os jornais nos ofereciam. Eu publiquei muitos poemas naquela época. Bom, logo depois virei vereador em 93. Virei vereador em 92. No meu primeiro ano de mandato, que começou em 93. 93. Baseado nessa experiência das dificuldades que eu enfrentei e que outros artistas também da cidade enfrentavam, eu pensei o seguinte: por que não fazer uma lei de incentivo à cultura a essas pessoas que estão começando e precisam tanto de incentivo? Foi então que surgiu um estudo da minha parte em relação às leis que existiam no país. Nós tínhamos a extinta lei Sarney, né, veio ser substituída. Já tinha saído ali de perto da igreja São Sebastião, já estava no Espaço Mascarenhas.
verdade. E logo depois foi lá para o prédio Vida Brasil. Não é? Bom, o que aconteceu naquele momento? Nós começamos a trabalhar um texto diferente para Juiz de Fora. Nós tínhamos a Lei Sarney substituindo a extinta Lei Sarney. A Lei Sarney é de 86, a Lei Rouanet, né? Veio logo depois, em 91. Com Fernando Collor. Exatamente, com Fernando Collor. E logo depois tínhamos também a Lei Rubem Braga em Vitória, que era a lei mais conhecida por ser municipal, e tínhamos também uma lei começando em São Paulo, a Lei Mendonça, uma outra iniciando em Belo Horizonte, uma outra no Rio de Janeiro. Essas são as primeiras leis de incentivo à cultura que as pessoas cantavam em verso e prosa, e nós imaginávamos algo parecido para Juiz de Fora. Bom, aí foi a ideia de fazer em Juiz de Fora algo diferente. Todas essas leis tratavam de renúncia fiscal, né? É você ter um projeto aprovado e autorização para captar o recurso. Eu pensei numa possibilidade diferente, Bejane. Nós temos Juiz de Fora uma lei que transformasse o que seria renúncia fiscal em fundo de incentivo à cultura. Então, Juiz de Fora passou a ter então a primeira lei de incentivo à cultura no Brasil a funcionar tão somente com recurso de fundo. Isso acelerava o recebimento do recurso por conta do artista, e ele passaria a ter, a partir do recebimento, o tempo, né, necessário para executar o projeto. Mas é preciso também considerar esse pioneirismo de Juiz de Fora, né, nesse campo do fundo em substituição à renúncia fiscal. O que fez com que a Lei Murilo Mendes viesse a ser copiada por muitas cidades, e até hoje ela é copiada por muitas cidades. Eu tive o prazer, né, de quando eu tomei posse em 2005, de darmos a Lei Rouanet, que na época era 100 mil, de passaram para 500 mil reais. Foi o primeiro impulso que nós demos, aquela grandeza que essa lei, que você é o responsável por ela, criou em Juiz de Fora, incentivando os nossos artistas. Quantas pessoas, artisticamente falando, saíram de Juiz de Fora e foram para outros estados, para grandes cidades, e que se destacaram como grandes profissionais nas áreas artísticas. A partir do start da lei. A partir do start da Lei Murilo Mendes. E naquela ocasião, Bejane, que quando a lei chegou a 1 milhão pela primeira vez, foi no ano de 2005, a lei começou com 100 mil. Né? Depois chegou a 7, depois foi crescendo, mas quando chegou a 1 milhão, levou 1 milhão. Levei para 1 milhão, 500 mil não, para 1 milhão. Pois é, quando o Bejane levou a lei para 1 milhão em 2005, foi logo no seu primeiro ano do seu segundo mandato. Isso. Naquela ocasião surgiram alguns nomes interessantes na literatura da cidade por oportunidade da lei. Vou citar um deles. Diga lá. Marcelo Manhães. Marcelo Manhães hoje é um escritor voltado para o público infanto-juvenil, e ele não deve nada a ninguém em relação à qualidade do seu trabalho. Ele já publicou 6 livros voltados para o público infanto-juvenil. Os livros dele são adotados por escolas, são recomendados, inclusive pelo Ministério da Educação. E detalhe, o primeiro livro dele, que é O Jequitibá, é um livro que merece ser lido por todo mundo. É verdade. O Jequitibá, Bejane, ele foi apoiado pela Lei Murilo Mendes. Ele já está hoje na 8ª edição e é adotado por escolas do Rio e de São Paulo. Quer dizer, um escritor partindo da cidade, teve um incentivo da lei. Anote o nome desse livro. Marcelo Manhães, O Jequitibá. Olha, você não vai se arrepender. O livro é impressionante. Agora Gustavo, eu só quero acrescentar um dado, que as pessoas sempre me perguntam, Bejane, mas por que você não deixou a lei se chamar Lei Vanderlei Tomás? Como fez o Sarney, como fez o Rouanet, e como fez o Mendonça em São Paulo, foi vereador em São Paulo. Eu não tenho essas vaidades. Até porque é importante deixar claro que a Lei Sarney não chama a Lei Sarney. Nem a Lei Rouanet chama a Lei Rouanet, não tem esse nome. A lei é um programa nacional de incentivo à cultura, compreendeu? Como é o nosso caso aqui. Acontece que ela foi se popularizando e se permitindo que se fizesse isso. O que eu fiz quando eu idealizei a Lei Murilo Mendes? É dar a ela o nome de um escritor consagrado na cidade, conhecido nacionalmente, e que fosse uma unanimidade para a oposição e para a situação em qualquer governo. Porque seria muito fácil revogar uma lei chamada Lei Vanderlei Tomás. Mais uma referência, Juiz de Fora. E a referência foi essa. Ao Vanderlei. Sim. Eu vi a pesquisa ontem de prefeito em Juiz de Fora. Se vocês querem um nome que possa representar Juiz de Fora na área principal de qualquer município, de qualquer parte do mundo, do planeta Terra, chama-se Educação Cultura. Vocês têm um homem aqui ao nosso lado, que é o Vanderlei, que está completamente capacitado. Eu falo isso sem nenhum interesse político,
Porque eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir 1000 vezes, eu não sou candidato a nada. Eu sou candidato a torcer que Juiz de Fora fique melhor. Que Juiz de Fora tenha um espaço melhor, independentemente de quem vai assumir o próximo governo. E até esse ano e pouco está faltando para o Almas, e se ele for reeleito mais 4 anos, que tenha a verba para ser investido na educação, na área cultural, porque somente assim você vai poder sentar com a pessoa e conversar com ela num nível bastante elevado. Porque o cidadão sem educação e sem cultura, ele vai conversar o que com você? Você vai conversar o que com ele? Ele vai transmitir o que de positivo para você? Absolutamente nada. Então, Vanderlei, você tem, pode ter certeza, um cidadão que torce pelo teu sucesso. Muito você obrigado. não tem a dúvida disso. Muito obrigado, Virginia. E é interessante também a gente trazer esse lado de educação e cultura, porque, como disse o Bejane, é a principal forma do ser humano interagir com o próximo. E eu gostaria até de direcionar uma pergunta para o Anderson, Bejane, no sentido de que são 2 décadas de lei de incentivo à cultura em Juiz de Fora, e a gente percebe, até pelo próprio exemplo que o Vanderlei trouxe, de que a classe artística de Juiz de Fora, de certa forma, tenta consumir essa lei no sentido de ter um incentivo às suas primeiras produções, ter um incentivo para que as suas produções não parem e ela, de certa forma, se perca na necessidade, né, material de cada artista, e a gente conhece os exemplos também que isso existe realmente de forma trágica. Às vezes o cara deixa de criar a sua arte para ter que dar atenção a outros aspectos da vida, aspectos econômicos e de dia a dia. A classe artística de Juiz de Fora recebe bem essa lei? Como que existiria uma outra situação, outra realidade se não houvesse a lei Murilo Mendes? Veja bem, a classe artística ela sempre conta com a lei Murilo Mendes. Lembrando o Bejane, quando ele fala do governo dele, muito importante a gente lembrar da participação da professora Érica Delgado enquanto maravilha. Você vê que não havia naquele momento nenhum tipo político envolvido na cultura, porque a Érica, ela é filha do Tarcísio. Sim. E o Tarcísio nunca votou em mim, eu tenho certeza absoluta disso, como também nunca votei nele. Então, a Érica era uma pessoa completamente imbuída do sentido educacional, cultural, por isso que nós escolhemos ela. Sim, e no mandato da Érica, a primeira grande mudança que ela fez da lei Murilo Mendes foi permitir que a classe elegesse 2 representantes para a Comic. Que maravilha. Porque a Comic até então era 7 pessoas indicadas pela FUNALF, então lá dentro você, assim, sem querer qualquer outro... Não tinha abraços. Abraço, mas quando você coloca 2 representantes da classe dentro da Comic, você começa a ter uma transparência muito maior. E o fato também de levar a lei para 1 milhão... Explica para as pessoas que não sabem ainda o que é Comic. A Comic é uma comissão que é formada, Perfeito. por exemplo, vamos ter agora o período de inscrição dos projetos da lei Murilo Mendes, que parece que é um mês, não é isso, Fernanda? Até setembro. dia 30. Até 30. Aí depois vai ter a conferência dos documentos, depois vai para os pareceristas que a Fernanda citou, e no último momento esses projetos já vão chegar para a FUNALFA com as notas e os pareceres, né? E a Comic, aí no caso, esse ano com outra novidade, porque vão ser 2, como já era eleito pela classe, e 2 indicados pelo Conselho de Cultura, e 3 representantes da FUNALFA, que formam 7 da Comic. Aí sim a Comic é que vai julgar e falar qual projeto vai ser aprovado e vai receber a verba. Então isso foi muito importante esse momento da Érica, quando ela abre essa lei para a participação da classe, que você começa a ter uma transparência maior. E a classe ela vem acompanhando e vem buscando. A lei ficou 2 anos sem ter edital. Então o Conselho Municipal também, que é outra coisa muito importante, que foi também criada no governo da Érica, o Conselho talvez seja o grande instrumento hoje da democracia, que é você estar administrando com a participação popular. E o Conselho, nesse momento, vendo que a lei fica, não tem verba, como também foi nisso um problema, que a questão da verba, ela tem que ser olhada igual a saúde, igual a segurança pública, a educação e a cultura. Verba carimbada. Isso. Acabou. Nós 1 milhão temos tá aqui, acabou. Os
os governantes, né, eles têm uma está em crise, então tira da cultura. Não pode. Isso não aconteceu comigo. A cultura ela é tão essencial ou mais do que a segurança e a saúde. Quem está bem na cultura está bem na educação, aí fatalmente vai estar bem na saúde e melhor ainda na segurança. Porque quando a gente fala na cultura, da verba, você está pensando que a pessoa está fazendo alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa. Vai ficar menos doente. Ela não está atuando. Vai ficar menos doente. Não é isso? Então, quando o Conselho buscou isso, que essa lei parada há 2 anos, então o Conselho começou de uma forma educada, mas pressionar. Esses 2 anos foram quando, hein? 17, 18. 17, 18, o Conselho pegou essa bandeira para levantar. Nós precisamos que a lei saia, tenhamos a lei. E por uma boa notícia, a gente descobriu que era 25 anos, aí então a lei veio com esse edital de 1.500, que na realidade é uma verba muito boa, 1.500.000, mas se você pensar, a gente ainda tem um saldo de 1.500.000, porque a lei era 1 milhão. Ficou 2 anos sem ter, mais um ano, 3 milhões, botou 1.500.000, a gente ainda tem um saldo aí de 1,5 milhão. É interessante ressaltar que outros dispositivos culturais através da FUNALF utilizaram nas últimas temporadas a parceria privada. Existe essa parceria também esse ano na Lei Murilo Mendes ou não? Ela é exclusiva do governo? Não, o recurso ele é exclusivamente do Tesouro Municipal. É uma verba orçamentária. Eu queria só reforçar uma coisa que o Vanderlei falou, quando ele fala do pioneirismo e dessa questão do fundo, para as pessoas terem uma ideia da importância dessa modalidade, dessa forma de repasse de recurso. Já mais recente, bem depois da criação da lei, quando o ministro Gil assumiu o Ministério da Cultura, e ele começa toda a indicação da criação dos conselhos, do Plano Nacional de Cultura, há o indicativo do Ministério que todo município tenha um Fundo Municipal de Cultura, um mecanismo de lei como a Lei Murilo Mendes. Então, durante todo aquele período do governo do Lula, do ministro Gil e depois do Juca, tivemos vários treinamentos em Belo Horizonte, em Brasília, sobre como formar esse plano, o Plano Nacional, o Plano Municipal que foi criado também pelo Conselho Municipal de Cultura. E quando a gente falava da Lei Murilo Mendes nesses encontros, as pessoas ficavam surpresas e às vezes a gente tinha que falar e ajudar outros municípios a criarem modelos. Até hoje as pessoas pedem informação, prefeitos, secretários de cultura de cidades vizinhas pedem para isso é muito bom, para nós os auxiliarmos a criar um mecanismo como o nosso. Só para reforçar a fala do Vanderlei, para as pessoas entenderem um pouco a importância. Isso é interessante demais. A gente vai para uma rápida mensagem comercial. Daqui a pouco nós voltamos a destacar a Lei Murilo Mendes. Eu quero trazer também pontos específicos do edital deste ano, que está aberto até o final de ano. Do mês, a Fernanda já citou aqui para a gente. Antes, quero a mensagem também do Alberto Bejani. É verdade, não podíamos deixar de falar, né, de mostrar a grandeza do Green Hill, que é um hotel completamente voltado para o meio ambiente. Nós costumamos dizer, e é certo isso, nós temos um pedaço da Amazônia dentro de Juiz de Fora. Quem entra no Green Hill, vai lá conhecer. É na Deusdete Salgado, ali perto do novo hospital da Unimed, né? Então vai lá para você conhecer. Eu não estou falando apenas, você não está me vendo apenas falando quando você está se conectado no Facebook, ou você está no rádio, no seu aplicativo, no celular. O Green Hill representa a Amazônia em Juiz de Fora. O meio ambiente é todo ele preservado, tanto pelo Moreira como o filho dele, enfim. O pessoal que trabalha no Green Hill é um pessoal estritamente treinado a respeitar o meio ambiente. Vai lá. E o preço, pequenininho, você pode passar o dia com a sua família sem dormir. O que você paga de R$110, você gasta isso reverte no seu consumo. Você vai almoçar, vai jantar, vai tomar o café da tarde, vai tomar um refrigerante, vai usar a piscina, vai usar o lago para pescar, você vai usar o futsal, você vai usar o quiosque para ler um livro que é tranquilo para você ler. Enfim, você vai passar um dia no paraíso. Isso você não dormindo. Se você resolver passar uma semana, você já chegou no céu. Recadado, Bejani. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, retornamos com debates na Globo de hoje, 12h25. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill.
O Colégio Pio XII está há mais de 50 anos formando vencedores. E se você quer fazer parte deste time, a hora é agora. Mensalidades com preços promocionais para os cursos técnicos presenciais de administração, contabilidade, enfermagem, informática, segurança do trabalho e agora também os técnicos à distância de mecânica e segurança do trabalho. Última semana para garantir a sua vaga. Rua Espírito Santo, 1301. Telefone 3215-6701. Eterna Paz, seu plano funerário, veja que novidade! Quem fizer o seu plano a partir de hoje só começa a pagar em outubro de 2019. Eterna Paz, o seu plano funerário, Rua Alfred 525, loja 103-105, telefone 3216-3195, 3216-3195. Eterna Paz, o seu plano funerário. Contabilidade Matoso, há 60 anos no mercado prestando ótimos serviços em contabilidade, organização e registro de empresas sociais individuais, declaração de imposto de renda, contratos sociais. Contabilidade Matoso, competência, transparência e tradição, desenvolvendo um trabalho sério e de comprometimento com nossos clientes com preços justos. Galeria Azarias Vilela, número 56, segundo andar, salas 13 e 14, telefone 3228-7676. Como membro da Força Tarefa contra Incêndios Florestais, posso garantir, eu e meus companheiros estamos preparados para enfrentar o perigo, mas nunca estaremos prontos para ver nosso estado sofrer com mais uma tragédia. Além da mata, incêndios queimam histórias de vida. Basta de tragédia. Provocar incêndio é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Em caso de incêndio florestal, ligue 0800-283-2323 ou Disque 193. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é Padre Pierre e quero fazer um convite todo especial para você. Todo sábado, aqui na Rádio Globo 910 AM, no primeiro momento do programa Sambadaço, programa Fé e Vida. Eu, Padre Pierre e André, estamos aqui falando de vida, levando a fé para a vida. Deus abençoe e espero você aqui, todo sábado, de 9 às 10, no programa Fé e Vida. Oferecimento Aquilatura Excursão para Canção Nova. Pro Família, o seu cartão saúde pré-pago para a família inteira fazer exames e consultar. Ligue 3216-5178. A Galeria de Arte CEMIG apresenta Paisagem em Permanências, uma exposição de Bia Medeiros. Os modos e movimentos da Terra pelo olhar da artista em fotos, cerâmica e performance. Até 6 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, na Galeria de Arte CEMIG. Avenida Barbacena 1200, Santo Agostinho, Belo Horizonte. Entrada gratuita. CEMIG. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Meio-dia 29, de volta com o Debates na Globo, abrindo esse segundo bloco. Eu sou Gustavo Fonseca, ao lado de Alberto Bejani. Estamos recebendo Fernanda Amaral, supervisora do setor técnico da Lei Murilo Mendes, servidora da Funalfa, Anderson Heredia, também produtor cultural em Juiz de Fora, membro do Conselho Municipal de Cultura, e Vanderlei Tomás está nos brindando com a sua presença, ex-vereador e autor da Lei Murilo Mendes. Bejani, o programa de hoje dedicado a debater os 25 anos deste dispositivo que incentiva a cultura na nossa cidade. É verdade, rompe, né? Esse programa rompe barreiras. Já semana passada tivemos um amigo nosso lá nos Estados Unidos, né? Em Boston, mandando um abraço a todos. Ele é de Juiz de Fora, estuda lá em Boston e ele estava matando a saudade nos vendo pelo Facebook e escutando o que está acontecendo em Juiz de Fora e, por que não, no Brasil. E hoje é de Lisboa, vem do Gilberto Vaz, mandando um abraço muito grande para o nosso vereador, né, que aqui está presente, o Vanderlei, e parabenizando a mesa, né, que são vocês, falando de uma área em que Lisboa, Portugal, dá muita atenção, que é a área cultural, que é a cultura, é a história de Portugal, é a história que faz parte do dia a dia deles. Então, Vanderlei, está aí, o Gilberto Vaz, você parece que o conhece, né? Muita coincidência, né? Que eu conheço o Gilberto Vaz de Melo.
Pode ser que seja a mesma pessoa, né? Uma coincidência muito grande. Ele deve mandar resposta sobre isso. Fico muito feliz pela observação e muito agradecido pela generosidade do elogio. É importante lembrar que a lei é uma conquista coletiva, né? É importante que em 25 anos houve toda uma construção para que ela chegasse mas até alguém o ponto que chegou. levantou a bandeira, né? E o primeiro passo tinha sido dado naquele momento, mas a partir dali outras forças se somaram para ela chegar ao ponto que chegou. Eu sempre digo, Bejane, que existem 3 normas fundamentais que regem a lei. Todo o programa cultural Murilo Mendes. O primeiro é a lei, surgiu com a lei. Depois vem o decreto que a regulamenta. E depois vem o edital. Né? São 3 instrumentos que norteiam o seu funcionamento. Quando eu fiz a lei, já na perspectiva de que a cada ano o decreto pudesse absorver novidades. Né? Tudo que você perguntou a Fernanda bem expôs aqui, o próprio Anderson, as novidades que vêm a cada ano, né? Vem aquele propósito de que a cada ano, uma edição da lei, você reúne por meio do Conselho Municipal de Cultura as pessoas, os proponentes que não foram aprovados, aqueles que foram aprovados, a população de modo geral, quando convocados, para trazerem sugestões para o edital do ano seguinte. Então esse é o lado positivo e democrático desse processo cultural que ocorre na cidade há 25 anos. E a fundação, que é a Funalfa, hoje ela tem a liberdade de cuidar exclusivamente do que é dela. Porque até então ela cuidava do Museu Maranhão Procópio, que tomava um grande tempo da fundação da Funalfa, e com isso o trabalho não era tão bem desenvolvido. Hoje o museu é uma fundação. Sim. Ele não é mais ligado diretamente à Funalfa, é uma fundação que tem pernas próprias para buscar os seus recursos. É verdade, e a gente sabe muito bem também que esse edital aberto para as inscrições até o dia 29 de setembro, como citou de forma online a Fernanda, até o dia 30 de setembro na inscrição na sede da Funalfa, eu gostaria que a Fernanda passasse para a gente alguns detalhes, né, de como a pessoa pode saber um pouco mais quando realizar e aonde realizar essa inscrição, quais são as modalidades disponíveis. Você poderia trazer para a gente alguns detalhes desse edital de 2019, Fernanda? Pois não, é importante saber quem pode participar. O proponente, que a gente chama de proponente, é aquele que vai ingressar com o projeto. O responsável pelo projeto, ele tem que ter 18 anos e residir há pelo menos 3 anos em Juiz de Fora. Por que essa exigência da residência? Porque se tratar de um recurso do município, nada mais justo que ele retorne para uma pessoa da cidade, para um artista da cidade. Se ele for aberto ao Brasil inteiro, você imagina, de pessoas de outras localidades levar esse recurso daqui, que é pago pelo imposto do cidadão daqui, para outro município. Não é correto. Tem uma cidades vizinhas participam? Não. Não, né? Mas, exclusivamente Juiz de Fora. A gente, a partir também de uma escuta do artista, que muitas vezes não tem uma conta de luz no nome dele, mora com a mãe, ou é casado, ou o comprovante está no nome da esposa, nós criamos um anexo que vai estar lá no site, que é a declaração de corresidência. Se você, por exemplo, reside com a sua mãe ou numa república ou com outra pessoa e as contas estão em nome dessa pessoa, você a partir de agora você pode pôr os comprovantes, um de 2017, um de 2018, um de 2019, em nome do responsável pela residência, que vai assinar uma declaração de corresidência afirmando, dando fé de que você reside com ele naquela residência. Isso no mínimo 3 anos? Um de cada ano, 17, 18 e 19. Pois é, mas os 3 anos ele tem que ter Tem que ter desses 3 anos, é o que a gente exige. Essa é a primeira prerrogativa para participar. A segunda é que o projeto seja artístico-cultural. Ele tem que ter esse caráter artístico-cultural. O que é artístico-cultural para vocês? Vamos lá, coloque alguns temas para clarear a mente de alguns que estão nos escutando a respeito da área cultural. Isso. Nós sugerimos o teatro? Sim, artes cênicas, dança, música. Teatro, música, literatura, patrimônio cultural, que é muito importante, circo, cultura popular. Entramos agora com artes urbanas, que não tinha antes no edital, audiovisual, me ajudei a lembrar mais.
Agora, a grande novidade dos festivais. Justamente. Foi um ponto que me pegou e eu achei interessante, porque o Juiz de Fora também... Artes visuais. É muito ligada a essa questão, até pelo público que nós temos aqui, a característica de parte da população ser de universitários, em que esses festivais justamente chamam a atenção e movimentam outras partes do setor econômico da nossa cidade. Já existe aí algum vislumbre de que essa nova modalidade possa realmente pegar, fazer, como ela vai funcionar especificamente, já que é uma novidade? Então, a expectativa, qual que é a intenção desse incentivo a festivais? Que tenham projetos que abarquem uma quantidade maior de pessoas, tanto na cadeia produtiva, porque ele vai empregar maior número de pessoas, quanto na questão de alcance de público, de formação de público. O festival ele tem uma potencial de alcance maior de pessoas. E é isso que a gente quer, né? Levar a cultura a mais pessoas. Daí a criação dessa modalidade. Perfeito, mas eu acho também interessante a gente trazer dos senhores um ponto de vista mais amplo também de como é tratado pela FUNAL a transparência na hora de escolher e selecionar, né? Ter a efetiva aprovação dos projetos. Como que a FUNAL trabalha no sentido dessa lisura, de trazer realmente o projeto de maior interesse para a população da nossa cidade? Então, desde o tempo que eu estou lá, posso falar dos 10 anos que eu estou lá, não posso falar como era anteriormente, e vai continuar sendo assim. Os pareceres, o proponente ele tem acesso ao parecer, ele lê, e existem critérios muito claros no edital. Então, cada critério é pontuado. Por exemplo, clareza, objetividade, vale 10 pontos. Planilha, se os valores deles estão adequados aos valores praticados no mercado local, vale 15 pontos. Estou citando exemplos aqui que estão claros no edital. Então, ele vai ser pontuado e cada pessoa que for analisar o projeto dele vai ter que justificar por que deu aquela pontuação. Então, ele tem acesso a essa pontuação. Em cima do que o Anderson falou, a Comic esse ano ainda tem uma participação maior da sociedade civil, ainda menor do poder público, que vai cada vez interferindo menos, para que o projeto se torne transparente. Eu sempre falo com os representantes da classe artística na Comic, que o dever deles, muito mais do que estar ali, é dar depois um retorno ao artista de como foi a Comic. É depois reunir a classe e falar, foi assim, 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 a análise foi feita. Acho que esse testemunho de quem está ali representando é importante para dar essa legitimidade ao processo de avaliação. Além do que, só complementando, tem a possibilidade do recurso na segunda etapa. Perfeito. Por exemplo, o parecerista, quando não concordou com a nota foi baixa, ele entra com recurso, a gente manda para outro parecerista. Essa exigência de que somente o Juiz de Fora participa porque é um orçamento do município, isso automaticamente força os municípios próximos a Juiz de Fora e outros até um pouco mais distante, a cobrarem da administração pública para que tenha uma lei parecida, porque lá tem artistas. Com certeza. Lá tem pessoas envolvidas na cultura. Não é isso? Então é um exemplo até que o Juiz de Fora dá com esse trabalho que iniciou com você. É um exemplo que o Juiz de Fora dá para as cidades vizinhas, principalmente. Poxa, eu canto bem, eu trabalho em teatro, eu tenho um dom para pintura. Enfim, eu acho que tudo isso faz com que o prefeito seja cobrado, prefeito, e os vereadores. Ô Bejane, não só isso, a importância do Conselho Municipal de Cultura nas várias cidades, ela parte disso aí. Quando a Fernanda lembra dessa época do Gilberto Gil e do Juca Ferreira como ministro, a intenção era essa, que cada cidade colocasse o seu Conselho Municipal, e o Conselho Municipal de Cultura ele passa a exercer um poder, junto ao poder, os representantes executivo e legislativo, de estar requerendo e mesmo exigindo, que isso é uma política nacional, uma política de Estado. Quando você cria um Conselho Municipal de Cultura, você está criando uma política de Estado. E lembrando que a primeira derrota do Bolsonaro no STF é justamente em cima dos conselhos. Que ele tenta acabar com os conselhos, com alguns conselhos, é a primeira derrota dele. Porque você só fortalece, especificamente no caso da cultura, você só vai fortalecer a cultura em Juiz de Fora, né, que é o nosso caso, se você tiver um conselho fortalecido. O conselho está num momento muito importante agora, que a presidente é da sociedade civil.
o ano que vem já passa para a sociedade governamental. De 2 em 2 anos muda. Então, quando ele está agora com o poder, com a sociedade civil, é o momento de fortalecer o conselho. Você falou em pesquisa aí de prefeito, se a gente tem um conselho fortalecido, o próximo prefeito que entrar, ele vai procurar ouvir o conselho vai estar, olha, a cultura vem andando bem desse jeito, vamos tentar manter para que ninguém tente inventar a roda novamente, porque senão você volta lá atrás. A lei do Vanderlei, ela é bacana porque ela, a todo momento ela vem evoluindo. O mais importante... Ninguém tentou bloquear. Ninguém, até hoje ninguém, por problemas de verba, mas ela sempre, assim, sempre nos decretos, né, Fernanda, na comigo, na discussão do conselho, ela vai sempre avançando. Isso é muito importante. E o que o Vanderlei falou da importância da lei, ela não engessa a lei em si, ela é muito aberta. Sim. Então, os decretos, eles permitem uma maleabilidade, uma vontade política, por exemplo, de aumentar o recurso, de expandir as possibilidades de projetos. A modernização do processo. A modernização do processo. Ela acompanha a evolução, né? Tem muita gente, antes de você falar, meu nobre vereador, eu gostaria de fazer uma colocação que fui cobrado ontem, de uma maneira até um pouco brutal, e eu respondi com a educação. Eu não vou entrar no nível de coisas que não me levem a ter ciência de que eu não vou deitar e vou dormir, não vou ter um rebatamento no minha consciência. Me questionaram se eu sou contra o Bolsonaro, porque parece no programa do Bolsonaro. Não sou contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é meu presidente da República. Desde o momento que ele foi eleito, ele é o meu presidente. Se eu não quero o Bolsonaro como meu presidente, eu vou mudar de Brasil. Porque enquanto eu estiver no território brasileiro, o meu presidente é o Bolsonaro. Agora, de eu concordar com tudo que ele faz, há uma diferença. Por exemplo, hoje eu tenho que aplaudi-lo, embora foi uma iniciativa da esposa dele, a pedido dela, que as crianças que nasceram com microcefalia têm eternamente um salário mínimo de ajuda todo mês. Então eu tenho que aplaudir essa atitude, né? Agora eu não posso aplaudir quando ele corta a verba da educação, quando ele corta a verba da área cultural, quando ele faz com pessoas que estão em pé para fazer um doutorado, não podem fazer. Quando pessoas que estão se preparando para entrar numa universidade não podem continuar. Isso eu não posso aplaudir. Então, esse meu posicionamento é de jornalismo, né? Eu sou jornalista, então eu tenho que medir as coisas jornalisticamente falando, o que é correto e o que não é correto. Agora, Bejano, eu gostaria até de saber dos nossos convidados, já que você entrou nesse mérito, porque muito do que fez parte da plataforma dos eleitores e simpatizantes do Bolsonaro lá em 2018, vinha também a críticas, né, ferrenhas a leis de incentivo à cultura, né? Falou-se muito, ficou muito famosa essa questão da Rouanet, embora vocês já explicaram que a lei de incentivo aqui em Juiz de Fora é diferente do mecanismo da lei Rouanet. Houve essa questão e a gente sabe que nas redes sociais todo mundo dá a sua opinião e aquilo reverbera de forma fácil num clique. Como vocês estão observando essa onda pelo lado específico, pela ótica da cultura, junto com esses primeiros meses do governo Bolsonaro? Cantor famoso no Brasil, ou cantora famosa, recebendo 3 milhões e meio, 5 milhões. Aí também, pelo amor de Deus, né? Isso aí já é descaradamente uma coisa que não bate com a outra. Vanderlei, Anderson, Fernando, dá para fazer realmente esse paralelo? Existe algum ponto legal nessa crítica ou não é uma crítica que vem para retroceder? Como vocês enxergam? Eu acho que muita parte da crítica que eu acompanho durante a campanha é desconhecimento mesmo. Concordo com a Fernanda, falta de conhecimento. As pessoas não sabem, inclusive eu tive testemunhos de pessoas, por exemplo, que iam lançar, uma moça que foi lançar um livro pela Lei Murilo Mendes, um livro lindo, infantil, no Parque da Lajinha, ela foi atacada. Essa mamata vai acabar. Quer dizer, que mamata? Ela ganhou 3 mil reais para fazer um livro infantil. Mas isso é repercussão da lei Rouanet. Eu sei, mas eu acho que é falta de pessoas. Estou dizendo que é a falta de conhecimento. É a primeira coisa, as pessoas não se informam. A lei Murilo Mendes, ela é seríssima. Ela está nas mãos competentes desde a sua criação. A gente não tenha dúvida disso. Mas a lei Rouanet, quando foi divulgada pelo Brasil todo, mostrando a não fiscalização, a não coordenação da quantidade de dinheiro saindo para uma área que não era aplicada naquela área, isso acabou atingindo a mente de algumas pessoas que são fracas a respeito de um exemplo na Juiz de Fora. Quando você fala de um lançamento de um livro que é cultural, a pessoa não está ganhando dinheiro, ela recebe para fazer o livro. Ela recebe para colocar aquilo que ela está dentro dela para fora, escrever, e que noites e madrugadas são perdidas para ela fazer isso. Então,
Então, isso tudo é reflexo de Brasília. Sim, a falta de conhecimento e as fake news também, porque a pessoa sem entender julgava no Facebook. Cara, a importância, eu acho que Lei Rouanet precisaríamos aqui de uns 2 programas para elucidar, porque você tem várias formas de ver o que está acontecendo com a lei. A principal, que é a razão que o Bejane, o Vanderlei coloca, quando ele faz um Fundo Municipal de Cultura e a FUNAL faz isso bem, junto com a Prefeitura de Juiz de Fora, distribuindo a verba, porque quando você faz renúncia fiscal, você fica à mercê da empresa. Do empresariado. Então, o empresariado, ele vai chegar lá, isso aqui não me interessa. Então, ele começa a ditar a cultura que vai interessar para ele. Ele chega para você e fala, olha, eu tenho 10 milhões, mas seu filme vai versar sobre isso. Pô, você pega e vai fazer. E outra coisa, o empresariado, ele prefere 1000 vezes patrocinar um artista famoso a patrocinar um iniciante. E aí que cai no senso comum de que só os grandes. Só os grandes, aí, então, porque a Lei Rouanet tem muita coisa boa também, não é só essa crítica. Tem projetos bons e importantíssimos para a cultura do país que vem graças à Lei Rouanet. Mas tem esse lado também, que o Anderson falou, quando você joga na mão do empresário, você passa por isso, porque aí vira mais um caráter comercial. Ele dá um direcionamento. Eu tenho uma compreensão, às vezes entra em choque com muitas opiniões sobre o tema. Eu entendo que tudo que seria percentual que poderia o governo abrir mão em forma de renúncia fiscal, deveria ser transformado em Fundo Nacional de Apoio à Cultura. Essa, para mim, é a grande saída. Tudo que seria renúncia fiscal. Porque você tem 2 possibilidades hoje por meio da Lei Rouanet. Você tem o Fundo Nacional de Cultura, que acho que nem todo mundo tem um acesso facilitado a ele, e você tem a outra possibilidade, que é a renúncia fiscal. É quando o empresário, né, ele vai aplicar parte do imposto devido, né, em projetos culturais. Isso já norteava a Lei Sarney, permitiu que se continuasse com a Lei Rouanet. Juiz de Fora tem esse diferencial. O que o governo abriria a mão em forma de renúncia fiscal foi transformado em fundo. E isso facilita o acesso de todos ao recurso, de todos. Agora, eu vou te dar um exemplo de um lado assim, cruel da renúncia fiscal. Recentemente morreu um jornalista da cidade, que o Bejane conheceu, Adail de Oliveira. Adail de Oliveira, filho de Jesus de Oliveira. Adail de Oliveira é um queridíssimo amigo, morou durante muitos anos no bairro industrial, já morreu com 95 anos, publicou vários livros. E, para mim, foi um dos grandes pesquisadores sobre diversos temas que a cidade pôde contar. Então, o que aconteceu com o Adail de Oliveira? O Adail de Oliveira tinha um livro, porque ele era um aviador, ele trabalhou durante muito tempo no Aeroclube de Juiz de Fora, e ele tinha desde quando o Aeroclube funcionava lá em Benfica, em Nova Era, né? Nova Era. Então, ele tinha uma pesquisa pessoal sobre a história do avião em Juiz de Fora. Um trabalho belíssimo, uma investigação fantástica que ele fez durante décadas, ele estudando o tema. Ele conseguiu aprovar a publicação do livro na lei estadual, mas ficou batalhando um recurso e não conseguia acesso a um empresário que pudesse patrocinar, transformasse aquela autorização de captação do recurso na publicação do livro, que era o sonho dele. O que ele fez? Ele juntou todas as economias que tinha com outras parcerias, já porque ficou tão desiludido que ele não conseguiu, por meio da renúncia fiscal, embora a lei o projeto tenha sido aprovado pela lei estadual, que era a renúncia, ele não conseguiu publicar o seu livro. Teve que fazer um esforço enorme pessoal de juntar todas as suas economias, empréstimo, até que ele publicasse o livro. O livro chama História do Avião em Juiz de Fora. O Avião em Juiz de Fora. É a única obra publicada sobre o tema na cidade. Essa obra estaria inédita até hoje, talvez seus originais teriam até perdido. Esse é o grande diferencial. Mas eu preciso esclarecer um outro dado aqui, foi que a Fernanda trouxe aqui no início. Eu tive uma grande alegria, que eu guardo isso com muito carinho, uma foto que eu tirei com o Gilberto Gil, quando o Bejane era o prefeito. Na época, o Gilberto Gil esteve aqui em Juiz de Fora, no Cine Teatro Central, foi na primeira conferência municipal de cultura realizada na cidade, que era uma exigência do Ministério. Bom, intermunicipal. Então, o que aconteceu naquela ocasião? Eu fui designado
buscar o Gilberto Gil no aeroporto. Então eu fui junto, estava lá com o motorista da Funalfa e... Você trouxe uma biblioteca viva, né? E o Gilberto, no caminho do aeroporto até aqui, a gente falando um pouco sobre a cidade, e o Gilberto Gil fez um elogio, aqui tem uma lei muito boa. Ele falou comigo assim, ele mal sabia que ele estava com o autor da lei. Aí eu me apresentei como autor da lei Murilo Mendes. Eu tirei uma fotografia com ele, guardo com muito carinho, e alguns anos depois eu tomei conhecimento através de um amigo que houve um evento em Brasília onde ele estava com o Juca Ferreira, e ele fez uma referência à lei Murilo Mendes, dizendo: existe uma lei no interior de Minas Gerais que deveria ser copiada por todas as cidades brasileiras. É a primeira lei que eu conheci que fala de fundo de incentivo, é uma lei modelo. Ele ouviu isso do Gilberto Gil, referendado inclusive logo a seguir pelo Juca Ferreira, que foi ministro logo depois. Quero crer que o Juiz Forano sinta orgulho disso. Aí, Gustavo, é referência na cidade. Aí olha um dado que veio logo a seguir, complementando a minha fala aqui, é que eu fui procurado na ocasião pela presidente da Fundarte, que é a Fundação de Arte de Muriaé, a pedido do prefeito da cidade, que não me recordo o nome dele aqui agora, a Gilca. A Gilca era a presidente da Fundarte. A Gilca queria, a pedido do prefeito, que eu elaborasse uma lei de incentivo à cultura para a cidade de Muriaé. Eles tinham uma lei lá que era renúncia fiscal, que ajudava somente ao esporte. Aí então eles queriam uma lei diferente, que ajudasse a cultura e o esporte também. Aí pediram para que eu elaborasse, que eu ajudasse a eles. Eu fiz graciosamente, eu fiz o projeto, eu fiz o decreto e fiz até as exposições de motivo para acompanhar a mensagem do prefeito, que seria encaminhada da Câmara. Fiz graciosamente para a cidade de Muriaé. No que resultou? A lei Alcir Pires Vermelho, que está em vigor até hoje na cidade. Deixa eu explicar por que Alcir Pires Vermelho. Vai explicar daqui a pouquinho. Vamos a gente tem que fazer esse último intervalo, na sequência nós voltamos. Só completando, nesse dia dentro do carro, quando ele falou que a lei era dele, o Gilberto Gil pediu um autógrafo para ele. Porque a lei faz a diferença, com certeza. Murilo Mendes é o destaque de hoje, voltamos já. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Eu tava na obra empurrando o andaime. Nem percebi que ele tava chegando perto ali da rede elétrica. Eu tava distraído, até ouvir uma voz. Empurra mais pra perto, garoto. Isso, mais pra perto do fio. Que medo. Eu que não dou mole pra morte. Fique atento. Nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas, ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. Eu vi um incêndio queimar toda a minha lavoura. Quem começou esse fogo eu não sei. Só sei que em questão de minutos ele acabou com o trabalho e o sustento de um ano inteiro. Além da mata, incêndios queimam histórias de vida. Basta de tragédia. Provocar incêndio é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Não faça queimadas sem autorização. Em caso de incêndio florestal, ligue 0800-283-2323 ou disque 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Como membro da Força Tarefa contra Incêndios Florestais, posso garantir, eu e meus companheiros estamos preparados para enfrentar o perigo. Mas nunca estaremos prontos para ver nosso Estado sofrer com mais uma tragédia. Além da mata, incêndios queimam histórias de vida. Basta de tragédia. Provocar incêndio é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Em caso de incêndio florestal, ligue 0800-283-2323 ou disque 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Aproveite o fim de semana na Potência Sertaneja, a sua casa de show. Nesta sexta, véspera de feriado, a partir das 20 horas, tem Batidão Sertanejo. No sábado, Tanto Brasil e Bete Maciel. E no domingo, Forró é Luz de Prata. E todos os dias, nos intervalos, DJ Bruno Aleixo comanda a pista. Potência Sertaneja, aberta a partir das 20 horas até as 4 da manhã, inclusive aos domingos. Potência Sertaneja, Praça Gassis, no Manuel Honório. Só motor retífica. Retífica para motores a gasolina, álcool e GNV. Só motor retífica e procure o trio Parada Dura, Pior Manuel Coca. A Só Motor oferta uma grande quantidade de peças originais para motores na linha leve com preços promocionais.
Só Motor Retífica. Coronel Vidal 455 e Mariano Procópio. Telefone 3217-9114. Só Motor Retífica. Tava trabalhando numa obra, peguei um vergalhão e quase encostei o vergalhão no fio. Eu até ouvi uma voz meio estranha. Vai, rapaz, chega mais perto, tá quase encostando. Deu um arrepio. Ô, louco, eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas, ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. 12h55 para você ligado na Globo. Já tem um recado da Interconstrutora. A Interconstrutora nos alegra e nos deixa orgulhosos. Ela foi considerada a 34ª empresa de construção civil do Brasil. A Interconstrutora, onde você hoje conseguiu já adquirir um apartamento para você ter a sua moradia eterna com a sua família, onde você paga menos de R$300 por mês e no meado para frente você vai pagar R$50, R$60, está pagando o que é seu, você não está pagando aluguel. Isso é o trabalho da Interconstrutora, o trabalho que ela tem de parceria com a Caixa Econômica Federal e que ela foi eleita semana passada a 34ª empresa do Brasil de construção civil. Inclusive eles vão estar aqui sexta-feira amanhã. Tanto 3 grandes empresas em Juiz de Fora que merecem um aplauso da população, né? Sem desmerecer nenhuma outra. A Interconstrutora, que é a 34ª empresa de construção do Brasil, Bahamas, que está entre as 30 maiores do Brasil, mercados do Brasil, e teremos a Unimed. Olha que grandeza que nós vamos ter aqui na sexta-feira, amanhã, na mesa de debate. Parabéns a todos vocês, a Interconstrutora, a Bahamas e a Unimed. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. O tempo voa, voltamos com o nosso período final deste Debates da Globo de hoje, Bejane, muito bacana. A gente teve a oportunidade de repercutir 25 anos da Lei Murilo Mendes e o edital 2019 que já está aberto. Você corre lá online para se inscrever, tem a modalidade presencial também. E a Fernanda, eu já gostaria de agradecer a participação e a atenção com o jornalismo da Rádio Globo, trazendo também mais informações aí como chegar até este edital, Fernanda. Eu queria pedir atenção total à leitura do edital, formulários, anexos. Acesse www.funalfa.com.br. Entre lá, leia tudo atentamente. As dúvidas que tiver, você tem algumas formas de esclarecê-las. Primeiro, via e-mail, pelo e-mail programa.murilomendes@gmail.com. Nos nossos plantões Tira Dúvidas na sede da Funalfa, que está também lá no site, tem todos os horários dos plantões que nós estamos lá tirando dúvidas, e estamos fazendo paralelo a isso alguns treinamentos, umas oficinas para explicar como preencher o edital, como preencher o formulário. Nós já fizemos uma no Dom Bosco, no bairro Santa Cândida, fizemos ontem no Centro Cultural de Na Rocha, hoje de manhã na Funalfa. Vamos ter mais algumas datas em horários diferentes, manhã, tarde e noite na Funalfa, também na Praça Céu, para atender as pessoas da Zona Norte e mais alguns outros bairros que estão sendo agendados. Então lá no site tem essas datas, os horários, o e-mail e as outras formas de tirar as dúvidas. Perfeito. Anderson, gostaria mais uma vez de agradecer sua participação também. Antes de agradecer também, mandar um abraço para minha filha, Bejane, ela está em Barcelona acompanhando o nosso programa. Que maravilha. Luara, o pessoal aqui, Luara Herédia. Um beijo, Luara. Luara, parabéns a você, está no primeiro mundo, hein? Sim. E dizer e agradecer a participação no programa, dizer da importância desse programa e sugerir que mais programas desses sejam realizados. A cultura de Juiz de Fora é muito rica, os produtores, os artistas estão ávidos para produzirem, e eu acho que é muito bacana isso da voz à cultura. É um momento que a gente está precisando muito. Agradeço a todos, muito falar de crime. Muito melhor, muito melhor. E de crise, né? Com certeza. Crise e crime. Sim. Vanderlei Tomás, muito obrigado por sua participação. Um abraço a Luara e parabéns pelo pai, grande amigo. E você contava da sua experiência em Muriaé também. Vai ser rápido. A lei Alcir Pires Vermelho. Quando me procuraram, eu falei, vamos dar um nome para a lei, porque o mandato do prefeito passa.
e é importante que a lei receba o nome de alguém que seja querido por toda a cidade. Me deu uma sugestão de um nome. Aí ela trouxe para mim o nome de Alcir Pires Vermelho, que foi um compositor da cidade nos anos 50, inclusive compôs música com Braguinha, com tantos cantores nacionalmente conhecidos nos anos 50. Aí eu trouxe o Alpires, então vai ser esse o nome da lei. Então é a lei Alcir Pires Vermelho, lá de Muriaé, que figura até hoje. Eu quero aqui agradecer, né, ao Gustavo aqui, ao Alberto Bejani, pela generosidade do convite, aos amigos, a Fernanda Amaral, cumprimentá-la publicamente, né, pela forma como vem conduzindo a lei nesses Parabéns anos. mesmo. Conheço sua competência, sei que tem sido um trabalho maravilhoso. Grande parceira da agradecer aqui ao Anderson. E o Anderson sem dele, comentários. Sim, ao todo o Conselho Municipal de Cultura por todo o esforço, a administração municipal, né, com todo o esforço, as restrições, conseguiu fazer com que a lei fosse editada nesse ano, um ano de grandes dificuldades, a gente sabe disso, mas eu quero deixar com muita clareza um fato: não haveria lei Murilo Mendes se essa não fosse uma cidade tão rica em talentos. Então a lei Murilo Mendes só existe porque a gente for uma cidade extremamente talentosa. Então nós temos hoje talentos que atendem a todas as artes da cultura. Tanto isso é verdade que quando você lança um edital da lei, a Fernanda recebe lá projetos em todas as áreas. Então isso para nós nos orgulha. Fico muito feliz por isso. A lei só existe por conta desse talento que a cidade oferece ao Brasil. Parabéns aos produtores culturais, que Deus abençoe Juiz de Fora. Perfeito. Bejane, 1 em ponto, amanhã tem mais debates. Com certeza. Um abraço a todos, e vocês que estão nos vendo, fale para o seu amigo, olha, entre no Facebook Rádio Globo Juiz de Fora e busque lá Debate da Globo. Um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigado, Leandro Carvalho, pela técnica. Mais técnica, vem aí a Oração da Tarde e, na sequência, a nossa programação musical. A todos, até amanhã, meio-dia, com Debates da Globo. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço.